Bom, vejamos então algumas questões de concursos anteriores, como é que já foi cobrado, né, esse assunto que nós vimos até agora. Temos aí a primeira questão na tela. Então, uma questão aí sobre princípios, né, princípios que pautam a administração pública. Assinale a alternativa que apresenta o princípio que dá visibilidade e transparência às ações praticadas pelos agentes públicos. Então, visibilidade, né, transparência. Estamos falando aqui do princípio da publicidade. Então, visibilidade e transparência é a possibilidade da própria sociedade também, né, fiscalizar os atos tomados pelos agentes públicos e pelos administradores, gestores. Não apenas a sociedade, mas os demais órgãos de controle. Por exemplo, o Tribunal de Contas, né, que é um órgão que auxilia o controle externo, né, feito pelo Poder Legislativo. Então, publicidade é o que responde aí adequadamente a nossa questão. Vamos aqui na segunda, a questão 2. Temos aí um texto e vamos completar, né, as lacunas. Os elementos básicos do controle administrativo são, temos aqui alguma coisa que a gente vai definir, né, que verifica as atividades dos órgãos e agentes administrativos, e né, uma outra coisa, que corrige as condutas que não cumpriram as normas legais ou que tenham que ser alteradas para melhor atender ao interesse, né, de quem também. Então, qual é a combinação correta que nós vamos ter? Então, teremos aqui a letra A, gestão, anulação, individual. Bom, individual já está errado, né, porque a administração pública ela não vai atender interesse individual, né, ela também já não vai atender aqui interesse privado. A gente já vai eliminando aqui, né? Nós sabemos que a administração ela vai atender ao interesse coletivo, ao interesse público. E o que é que corrige condutas? Aí nós vamos encontrar aqui, ó, revisão, né, e não anulação. Anulação cancela a conduta. Então essa aqui já está errada, né? Então nós vamos ter aqui a letra B e vai encaixar perfeitamente, ó. O controle administrativo ele vai trabalhar com fiscalização, né? Fiscalização que verifica as atividades dos órgãos, agentes administrativos. A revisão é para corrigir as condutas, né, ou normas, as condutas que não cumpriram as normas, né, ou têm que ser alteradas para atender ao interesse coletivo. Então, na questão 2, é a letra B, a alternativa aqui correta. Vejamos aqui mais uma questão 3 agora. Olha, com relação ao estado de bem-estar social. Então, analise as afirmativas a seguir. Nós já vimos, né, o estado de bem-estar social, aquele que teve um crescimento muito grande entre os anos de 1930 e a década de 80 e 90, visando contemplar, né, o atendimento das demandas da sociedade, ampliando, né, a oferta de serviços. Então, vejamos aqui, na primeira afirmativa, a universalidade na prestação pública de serviços sociais constituiu um de seus princípios. Então, verdadeiro aqui, ó, universalidade, era uma característica do estado de bem-estar social, ampliar ao máximo os serviços sociais. Depois a gente vai ter a segunda afirmativa, a experiência do bem-estar, do estado de bem-estar social, só foi vivenciada plenamente no Brasil a partir da década de 1990. Então tá falso, não foi a partir, né? Em primeiro lugar, no Brasil, houve um crescimento muito grande, né, das funções do Estado e da rede, né, de proteção social, mas não teve a extensão, o alcance que houve na Europa, por exemplo, né, em outros países nórdicos. E nos anos 90, o que aconteceu foi a mudança, né, uma alteração muito grande em direção ao Estado regulador, que é um Estado diferente, um Estado que vai realizar muitas atividades de maneira indireta, né, chamando o setor privado.
Então, é um outro modelo, é um outro paradigma. O estado do bem-estar social ele entrou em crise. Então, a partir dos anos 90, há a sua gradativa substituição pelo Estado regulador. Então, está falsa a segunda afirmativa. E na terceira, a implantação de uma rede de segurança de serviços, de assistência social, foi uma de suas conquistas, né? Suas do estado de bem-estar social. Isso aqui é verdadeiro. Né? Houve, de fato, um crescimento muito grande da atuação governamental nessa área. Então, com essa combinação aqui, né, verdadeiro, falso e verdadeiro, teremos a letra D. Alternativa correta nessa questão 2. Vamos avançar aqui para a questão 3, né, perdão. Só conferir aqui, isso, questão 3. Vamos avançar, questão 4. O agente público ele deve somente praticar o ato administrativo para o seu fim legal, qual seja atender o interesse público, excluindo a possibilidade de qualquer atividade motivada por interesses pessoais ou individuais. Então esse procedimento ele traduz o princípio básico da administração pública. Qual é? Ora, eficiência, impessoalidade, está aqui, vamos marcar ele, né? Impessoalidade. O agente público ele tem que praticar o ato administrativo, independentemente de quem seja a pessoa afetada por ele. Então, olha aí, excluindo a possibilidade de qualquer atividade motivada por interesses pessoais ou individuais. Então, letra B, alternativa correta. E a próxima, questão 5, entre princípios que regem a administração pública. O que está mais diretamente vinculado à probidade administrativa? O que vai fazer, né, o administrador probo? Ou seja, ele tem probidade administrativa, ele adota uma conduta adequada, né, conforme a lei, conforme a finalidade dos seus atos. Então nós vamos ter aqui o princípio da letra E, moralidade. Tá? Moralidade no trato com a coisa pública é, né, praticamente o sentido aí da probidade administrativa. Lembrando que a lei de improbidade administrativa existe exatamente para alcançar aqueles maus gestores, aqueles que não observaram esse princípio. Então tivemos aí a letra E. Vamos adiante. Questão 6. Quanto a princípios constitucionais, né, mais uma vez, relativos à administração pública, então vamos marcar verdadeiro ou falso. Na primeira aqui, a Constituição, ela estabelece que a administração pública vai obedecer a princípios de legalidade, né, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, verdadeiro. Tá verdade, isso aí são os princípios lá do artigo 37. Agora aqui a segunda afirmativa, a obediência ao princípio da eficiência pelos órgãos da administração pública, por ter sido o último acrescentado à Constituição Federal, é facultativa. Então aqui está falso. É obrigatório, né? Esse princípio ele é obrigatório e ele foi considerado tão importante que foi objeto, né, de atenção de uma emenda constitucional, foi acrescentado à Constituição, exatamente pela sua importância e pela sua obrigatoriedade. Então está falsa a segunda afirmativa. E na terceira, o princípio da eficiência está voltado para a ação idônea, a ação econômica e a ação satisfatória na administração pública. Então isso aqui é verdadeiro. A administração pública deve realmente conseguir aquilo que ela desejava com o mínimo de recursos, usando o dinheiro público da forma adequada, zelando pela qualidade do gasto público. Então é verdadeiro. Com essa combinação aqui, verdadeiro, falso e verdadeiro, nós vamos então marcar a letra A.
É a afirmativa aí que vai responder a nossa questão. Vamos em frente, mais questões ainda sobre princípios. Com relação a princípios fundamentais, indique o princípio que dá início aos efeitos externos dos seus atos, né, dos atos da administração pública. Ou seja, dar início aos efeitos externos significa que os atos administrativos eles vão começar a produzir efeitos a partir do momento em que se respeita que princípio aí? Eficiência, legalidade, publicidade. Vamos marcar aqui a letra C. É publicidade. Se eu não der publicidade a um ato administrativo, ele não terá efeito. Por exemplo, se o governador do estado vai nomear, né, um novo diretor, vai nomear uma pessoa para o cargo de direção em alguma secretaria de estado, aquilo tem que ser feito através de um decreto. O decreto vai ter que ser publicado no Diário Oficial. É preciso dar publicidade. A partir daí, aí sim, aquele cargo vai ser ocupado por aquela pessoa, né? Aquela pessoa vai ter que comparecer à repartição, tomar posse, né? Mas a nomeação só produz efeitos depois que ela é publicada. Não adianta nada o governador assinar o decreto de nomeação e aquele decreto não ir para o Diário Oficial, não ser publicado. Ele não produzirá efeitos. Ok? Os demais aqui, eles não se aplicam. São outros princípios. Vamos em frente. Na questão 8. Bom, fazer somente o que a lei permite. É um princípio. Não estabelecer privilégios a pessoas, beneficiando algumas em detrimento de outras. Referem-se, respectivamente, a que princípios? Então temos as opções, né? Legalidade, publicidade, moralidade. Olha aqui a letra C, ó. Fazer somente o que a lei permite, legalidade. Não estabelecer privilégios a pessoas é a impessoalidade. Então, tranquilo essa questão, né? Observe que quando cai pergunta sobre princípios, é muito conceitual, né? Bastante conceitual. Você tem que entender bem o sentido de cada princípio, porque as questões vão trabalhar o tempo todo com conceito. Voltando então aí às nossas questões, vamos avançar. Temos aí mais questões, né, de verdadeiro ou falso, 3 afirmativas. Com relação ao funcionamento da administração pública, analise as afirmativas a seguir. Então, na primeira, a administração pública, em sentido formal, é o conjunto de órgãos, olha aqui, em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo. Então, verdadeiro. Nós vimos que no sentido material, ou mais objetivo, a administração pública se refere ao processo, né? À gestão, gerenciamento do aparelho do Estado. E no seu sentido formal, né? Mais subjetivo, mais orgânico, é o conjunto de órgãos, são as entidades administrativas. Depois nós vamos ter aqui a administração pública, ela executa técnica e legalmente os atos de governo. Bom, isso aqui está falso. Por quê? Ela não pratica atos de governo, e sim atos de gestão. Quem pratica atos de governo é o governante. Aí há um aspecto político, né? É o governador, é o prefeito, é o presidente que vai adotar, né, atos de governo, que vai tomar decisões que dizem respeito ao poder político. A administração pública, ela executa, né, tecnicamente, legalmente, atos de gestão, atos administrativos. E na terceira afirmativa, a administração pública, ela
executa com responsabilidade constitucional e política os projetos governamentais. Então aqui também está falso. Ela tem uma responsabilidade administrativa, tem uma responsabilidade legal, mas não política. A responsabilidade política também se refere ao poder político, também se refere aos governantes e não aos administradores públicos. Tá certo? Então, muitas vezes o governante, o presidente, ele está tomando uma decisão política e, às vezes, ele está praticando ali atos administrativos. Então, o governante, apenas ele vai ter responsabilidade política. Bom, com isso, com essa combinação de verdadeiro, falso e falso, vamos ver as alternativas. Nessa questão 9, temos aqui a letra A. Como a opção correta. Avançando agora, questão 10. Princípio da administração pública, que autoriza o administrador a rever os seus atos, declarando a nulidade, daqueles que são eivados de ilegalidade e ainda revogando os seus atos por motivo de conveniência, de oportunidade, respeitado o interesse público. Isso aí é o princípio de quê? Revisão, proporcionalidade, autotutela, razoabilidade ou moralidade. Aqui é um princípio da autotutela. Lá no direito administrativo, quando se estuda os atos administrativos com bastante detalhe, nós vamos ver que a administração pública ela tem essa capacidade aqui dela própria, rever os seus atos, corrigir os seus atos, anular aqueles em que se verificou uma ilegalidade, então dentro dos limites da lei, e sempre observando também o interesse público. Então, voltando à nossa questão aí, marcamos a letra C, autotutela. Adiante agora, questão 11. A administração pública brasileira ela é regida por princípios lá da Constituição de 88. Os princípios, eles determinam condições para o bom funcionamento do aparelho do Estado e dos órgãos públicos. Orientação dos servidores públicos no exercício de suas funções. Aí vamos ter aqui um servidor no exercício da sua função, ele realiza ações legais, mas de forma oculta. Então ele está realizando ações legais, porém de forma oculta, sem dar a devida transparência. E ainda ele está interferindo na fiscalização de qualquer tipo de atividade. Qual é o princípio que está sendo contrariado aí? Então está bem claro para a gente que é a letra D, é a publicidade. Ele está realizando ações legais, então não é legalidade. De forma oculta. E não está permitindo também que outras pessoas verifiquem. Então não está dando a publicidade devida. Publicidade, nunca é demais lembrar, ela está ligada àquela ideia da transparência. Transparência dos atos governamentais. Está ligada à ideia de prestação de contas, de responsabilização dos gestores. Então teremos aí a letra D. Adiante agora, questão 12. Mais uma vez aí, verdadeiro ou falso. Temos aqui uma menção ao princípio da continuidade. Os serviços públicos, eles não podem ser paralisados, porque as necessidades da população são incessantes. Isso também é verdade. É também um dos princípios que vem lá do direito administrativo. Depois, o princípio da impessoalidade, ele significa que qualquer atividade da gestão pública deve ser dirigida a todos os cidadãos, sem privilégios, sem eliminar alguém, negar a alguma pessoa
algum tipo de serviço por suas características. Então, verdadeiro é a essência do princípio da impessoalidade. E, finalmente, o princípio da moralidade determina que os atos da gestão pública eles são condicionados por princípios éticos. Na verdade, também, né, a ética vai responder, né, vai buscar respostas, né, para essas questões do que é certo e do que é errado. Com isso, todas as afirmativas verdadeiras, temos aqui a letra A. Vamos à próxima aqui, a questão 13. Muito bem, com base nos princípios da administração pública, presentes lá no artigo 37, o que é correto a gente afirmar? Então, na letra A, o princípio da legalidade, ele diz que cabe ao Estado a elaboração das leis do país, considerados o equilíbrio entre os poderes, a Constituição Federal e os interesses da população. Bom, então isso aqui está falso. Por quê? Ao Estado cabe a elaboração das leis do país, certo, né? Cabe, melhor dizendo, de uma maneira mais precisa, o poder legislativo é que faz isso, né? O Estado aí é um sentido muito amplo. E o princípio da legalidade não diz isso. Ele diz que o próprio Estado se subordina a essas leis. Toda a administração pública também vai ter que se pautar pelos estritos limites dados pelo ordenamento legal. Então está errada essa letra A. Na letra B, o princípio da publicidade diz que o governo ele deve fazer propaganda de suas empresas estatais, principalmente as de economia mista, de forma a assegurar que elas possam se manter competitivas na atuação do mercado, capazes, portanto, de atender ao interesse público. Então vamos analisar aqui. As empresas estatais, principalmente as de economia mista, elas podem fazer propaganda dos seus serviços, né, da qualidade aí, dos seus produtos. Por exemplo, o Banco do Brasil, quando ele faz uma campanha publicitária, quando ele faz propaganda, né, dos seus serviços bancários para atender mais clientes, ele pode fazer isso. Ele vai dessa maneira se manter competitivo lá no mercado de instituições bancárias, né? Porém, ele faz isso não em função do princípio da publicidade. Tá errado aqui o enunciado. Isso daqui não é princípio da publicidade. É outra coisa, né? É a obrigação que o Estado tem de dar transparência, dar publicidade aos seus atos, para que eles tenham efeitos. Então a letra B também está errada. Vamos às outras alternativas. Na letra C, o princípio da veracidade diz que gastos do governo devem ser transparentes e públicos, sendo sempre validados por auditorias dos órgãos de controle estatais. Aí nós estamos fazendo uma referência à transparência, né, que está muito ligado com a publicidade, mas é transparência, não é princípio da veracidade. Está errada também a letra C. E a letra D? O princípio da impessoalidade significa que a administração pública ela deve manter uma posição de neutralidade ante a sociedade, não estabelecer discriminações gratuitas ou ainda discriminações que não sejam justificadas pelo interesse coletivo. Bom, de fato, isso daqui tem a ver com a impessoalidade. A letra D responde aí corretamente. Na letra E, o princípio da arbitrariedade diz que o governo ele tem a liberdade de administrar o país da forma mais eficiente possível, desde que os seus atos não estejam previstos como crimes
na Constituição Federal. Então isso aqui está totalmente errado, né? Está contrariando aí o princípio da legalidade, que vai dizer que o governo ele tem que administrar o país submetendo-se à lei. Então a ação do gestor público tem que ser feita observando estritamente aquilo que a lei determina. Então tivemos a letra D nessa questão. Vamos aqui à próxima, questão 14. O processo de aquisição de bens para uma organização pública, ele foi paralisado sob o argumento de que a aquisição, dada a natureza dos objetos, não estava voltada para interesse público. Nesse caso, a paralisação está sustentada no argumento de que o processo ele fere o princípio de que eficiência, finalidade, igualdade, publicidade ou continuidade. Então temos aqui um caso de uma compra de algum bem, houve uma paralisação desse processo, a compra foi suspensa, porque em função da natureza do objeto especificado. Digamos que o administrador estava adquirindo algum bem de luxo para colocar no seu próprio gabinete, né? Era uma compra pública, um bem que ia integrar o patrimônio público, mas qual era a finalidade? Não havia finalidade pública. O interesse público não estava sendo contemplado. Então, é aqui a letra B. É a finalidade que está sendo, né, desobedecida. O princípio da finalidade não está sendo observado. Vejamos mais uma questão aqui, a 15. O aparelho estatal ele deve se orientar para gerar benefícios, prestando serviços à sociedade, respeitando o cidadão contribuinte. O papel social da organização pública deve seguir a estratégia do cliente, ou seja, dar prioridade total para o cliente cidadão. Em conjunto com outros princípios reitores da atuação estatal, né, que regem a atuação estatal, o princípio da eficiência, ela se destaca no caso do cidadão-cliente, o cliente-cidadão, né, tratar ele com toda a qualidade que ele merece, né, porque ele é um usuário dos serviços públicos. Então, o que é que nós vamos ver aí em relação à eficiência? Na letra A, o Estado somente pode atuar nos limites permitidos pela lei. É a legalidade. E sendo essa o único fundamento da ação, também está errado. A gente viu que tem o princípio da motivação, né? Na letra B, consubstancia o dever de rapidez, perfeição e rendimento do serviço público prestado. Então, perfeito aqui. Um governo eficiente é aquele que presta os serviços públicos com rapidez, né, com agilidade, perfeição, né, da maneira correta e rendimento, um nível de benefício adequado. Então, tem tudo a ver com o princípio da eficiência. E as outras alternativas? Na letra C, atos da administração pública têm que ser amplamente divulgados, a fim de proporcionar controle de sua legitimidade pelos administradores. Então, estamos falando aí de transparência. Na letra D, a conduta da administração pública deve ser pautada pela indispensabilidade de valores éticos. Aí já é moralidade. E letra E, não se dirige a alguém especial, primando pelo bem coletivo. Então, isso aí é o quê? É a impessoalidade. Portanto, nessa questão 15, tivemos aí a letra B como alternativa correta. Ok? Finalizamos aqui, então, nosso bloco de resolução de questões e iremos, ao longo das próximas aulas, tratar sobre mais alguns assuntos pertinentes à administração pública. Então, fechamos aqui essa nossa aula.